Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar, então, analisando o livro de Isaías e o objetivo hoje é que a gente possa falar dos capítulos 58 e 59. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus por meio do Espírito Santo, para que possamos ter um coração e os olhos abertos para a Palavra de Deus e principalmente pedindo para que Deus transforme o nosso coração com aquilo que Ele tem nos ensinado, para que a gente possa cada vez mais parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser o nosso objetivo, né? Deve ser aquilo que nós colocamos esperança, tanto no que Deus nos promete, mas também em parecermos cada vez mais com Cristo e que deve nos motivar dia a dia aí na nossa caminhada. Senhor, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos abençoou, por mais um dia que o Senhor permite estarmos diante da Tua Palavra. Muito obrigado por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós reconhecemos aqui diante do Senhor que somos o que somos porque tudo vem do Senhor. Nada somos sem o Senhor. E se o Senhor não estiver conosco, seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então somos muito gratos porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu a salvação por meio do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje nos habita com o Seu Santo Espírito. A nossa alegria hoje se alicerça sobre esse fato, reside neste fato. E nós somos muito gratos porque tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Nós te agradecemos. E pedimos agora também humildemente que o Senhor nos dirija por meio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor vai falar para nós, que o Senhor traga todo esse entendimento de modo a transformar o nosso coração, a fazer que nós possamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus, possamos glorificar o Teu nome, viver sobre a Tua palavra, viver em obediência, vivermos totalmente direcionados ao Senhor. E nós dependemos da ação do Seu Santo Espírito para isso. Sozinhos, naturalmente, nós não conseguimos. Se não tiver uma ação do Senhor em nossas vidas, nós falharemos. Então entregamos a nossa vida nas Tuas mãos nesse momento, nos dirija por amor do Teu nome. É o que eu peço por mim e peço para todos os nossos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, olhando para o capítulo 58 e 59 do livro de Isaías, nós temos, inclusive, eu estou usando aqui a versão NVI, né, a nova versão internacional. Na minha Bíblia, o capítulo 58 tem como título o verdadeiro jejum. Já no capítulo 59, o meu título aqui fala pecado, confissão e redenção. Só um comentário rápido, quando a Bíblia foi escrita, né, os livros da Bíblia, os livros que compõem a Bíblia foram escritos, não existia essa divisão de versículos, de capítulos e muito menos tinham esses títulos. Então, esses títulos eles foram dados aí por pessoas, logicamente que nós entendemos aí que pessoas dirigidas por Deus por meio do Espírito Santo, mas vieram depois. Então, Isaías, quando escreve, na verdade, mais uma vez, nós crendo que foi Isaías que escreveu essa passagem, ou quem quer que tenha sido, quem quer que tenha escrito, escreveu isso de forma contínua, ligando provavelmente o capítulo 57 aqui com 58 e daí por diante. Mas o que eu gostaria de hoje trazer, mais do que esse título que diz, por exemplo, o verdadeiro jejum, é o pecado que Deus mostra aqui da nação de Israel e também a necessidade depois da confissão desse pecado para que a gente possa tomar posse da redenção que é proposta por meio de Cristo. Redenção que a gente tem estudado até agora, principalmente em relação, depois do capítulo 40, e é importante isso. Como é que você vai dar ênfase à salvação, à necessidade de justificação, se você não reconhece o seu pecado? A porta de entrada para a gente conhecer Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador é entender o nosso pecado, é entender o estado que nós estamos sem Cristo e o que isso vai trazer como consequência. E nós temos visto, inclusive, do capítulo 1 ao capítulo 35, a ênfase é essa, nas consequências daqueles que não
tem a justificação por meio de Cristo. Então, quando ele fala de Cristo, e a gente viu que o livro de Isaías vai mostrar muito disso, Deus mostrar por meio do profeta quem é o homem, a necessidade ou o estado que ele está caminhando, se ele caminhar por si só, a necessidade que ele tem de uma justificação que não pode ser dada por meio da obediência do homem, porque o homem ele é incapaz de obedecer a Deus, ele não tem desejo de obedecer a Deus, então a ação do próprio Deus em justificar o homem, independente daquilo que ele faça, isso vem por meio do Messias, que é o que a gente tem estudado até aqui, e aí sim, o homem justificado por Deus, por meio do Messias que ele envia, aí sim ele pode tomar posse da salvação, e aí ele vem nos prometendo aqui, né, a ação do Espírito Santo agora sobre nós, ou seja, se a gente obedece, se a gente consegue seguir, nós vamos ver um pouquinho isso no capítulo 59 hoje, se a gente consegue obedecer, se a gente consegue andar nos caminhos do Senhor, é porque Ele mesmo nos capacita agora por meio do seu Santo Espírito. Ele pode habitar em nós hoje, porque agora nós não somos mais condenados, uma vez que temos a salvação por meio de Cristo, esse Messias que vem sendo prometido. E aí, como a gente também tem proposto até agora, formando esse contexto do livro de Isaías, que é mostrar, e eu falo que isso é a essência do Evangelho, né? Penso que isso é a essência do Evangelho, mostrar todos os lados e a necessidade de cada um em relação a encontrar o resultado final. Resultado que pode ser desastroso se o homem teimoso não encontrar a salvação em Cristo, como pode ser glorioso, e a gente tem visto muito disso também, a glória eterna para aqueles que têm a salvação mediante a justificação dos seus pecados em Jesus Cristo. Então essa é a mensagem do livro, essa é a mensagem do Evangelho, né? E a gente tem acompanhado no decorrer aí do livro de Isaías toda essa mensagem. Mas entrando então na passagem de hoje, nós vamos ler uma primeira porção aqui que se encontra do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 58, começando então a nossa meditação de hoje. Então, versículo 1 do capítulo 58. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie a meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então aqui nós começamos o profeta, né, já de cara dizendo, né, digam para o meu povo, gritem bem alto, povo rebelde, anunciem para esse povo os seus pecados. Então, aqui já nos dá uma indicação interessante. Ele não está falando de ímpios. Ele está falando do próprio povo que se denomina povo de Deus. Que naquela época era a nação de Israel. Mas que eu entendo que a gente pode aplicar perfeitamente hoje àqueles que se dizem cristãos. Hoje, se a gente for entender aí... Até porque o cristianismo se dividiu em várias áreas, os espíritas se denominam cristãos, os católicos se denominam cristãos, as várias divisões aí da igreja protestante se denominam cristãos, mas será que todos esses cristãos andam por caminhos de retidão? Retidão que eu digo não para que eles possam ser justificados, mas retidão porque realmente tem agora Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Será que eles realmente
querem ter Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, ou só para agradar, né? Ou só para dizer que não reconhecem que existe Deus, então eu sigo lá um dito Deus. Então, só que por outro lado são totalmente rebeldes, ou seja, fazem o que querem, não praticam o bem, praticam injustiças. Então nós estamos falando hoje aqui de pessoas que se denominam povo de Deus, mas que não andam pelos passos desse Deus. E aí, gente, cabe uma coisa legal aqui para a gente entender, eu sempre tenho dito isso, né? A maior hipocrisia que pode haver no nosso coração, e eu digo porque eu também às vezes brigo com isso e a gente deve brigar contra isso, é a gente só procurar Deus para satisfazer os nossos desejos e não procurar fazer o bem, a justiça e caminhar pela lei do Senhor, porque hoje nós o temos como a pessoa máxima da nossa vida, o grande amor da nossa vida, aquela pessoa que a gente segue, que a gente olha, que a gente quer se espelhar. O nosso verdadeiro, não digo, não falo de criar ídolos, né? Mas aquela verdadeira pessoa, aquela pessoa que eu me espelho, né? Então, esse deve ser o verdadeiro desejo, né? E não para conseguir coisas. Porque assim, se eu pratico bem, se eu faço coisas boas sem amor, e aí quando eu penso que é sem amor, é exatamente por ter interesse próprio. Ou seja, eu faço dízimo na igreja porque eu quero receber 10 vezes mais. Eu faço bem para o meu próximo porque eu espero do meu próximo que ele faça o bem para mim, né? Ou seja, eu faço qualquer coisa esperando algo em troca, já não é por amor. E é engraçado que até os ímpios cantam isso. Lembra Renato Russo, lá no Legião Urbana? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Ele está até usando um trecho bíblico de Romanos, mas é uma pessoa que não tem ligação nenhuma com Cristo. Ou pelo menos eu acredito que não tenha, né? E falando isso, e é verdade, se não tem amor, é a mesma coisa do nosso relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono na justiça, na palavra, na obediência, por amor a Deus, eu vou ser um desses povos rebeldes, porque eu professo algo, mas no fundo do meu coração é para o meu próprio, para satisfazer o meu próprio ego. Ele vai até continuar falando isso. E ele dá essa explicação, né? Ao versículo 2, pois vocês me procuram, vocês até parecem que querem me ver, querem caminhar pelos meus caminhos, querem estar diante da minha presença, vocês jejuam, vocês fazem aí das disciplinas espirituais, e ele fala especificamente aqui do jejum, mas eu penso que a gente pode considerar para todas as disciplinas espirituais, vocês fazem essas disciplinas. Porém, vocês fazem isso quase, ele está falando aqui quase assim, vocês fazem isso na minha frente. Então, quando você vai lá no domingo na igreja, ou você está num encontro lá com os outros irmãos, em algum momento, vocês fazem essas coisas, mas no dia a dia de vocês caminham por desobediência. Ele pega até um trecho mais pesado aqui, que ele fala, o jejum de vocês já termina com briga, né? Vocês não conseguem fazer um jejum, por exemplo, e deixar de explorar, nem no dia que você, entre aspas, está fazendo essa disciplina espiritual, de explorar um servo seu aqui, ele fala do empregado, de explorar um empregado. Então, vocês fazem disciplinas espirituais, vocês querem me procurar, vocês desejam estar diante de mim, mas vocês são injustos, vocês são infiéis, vocês praticam todo tipo de mal. Vocês até falam que se humilham. Aquele usa o termo, né? Saco de cinza, cobrir com um saco de pano de saco e cinza, mas vocês não praticam justiça. Vocês têm um dia que vocês dizem que é o dia do Senhor, é o nosso domingo especificamente, tem gente que guarda o sábado, mas e os outros dias? Não pode eu vir no domingo aqui querer procurar a Deus, fazer jejum ou qualquer outra disciplina espiritual, dizer que eu sou um filho de Deus e nos outros 6 dias da semana viver uma vida de sambalelê, achar que está tudo certo, praticando todo tipo de injustiça, explorando as pessoas, agindo de forma errada. Então ele está chamando a atenção do povo para isso, né? Será que é isso mesmo? Será que vocês estão num caminho certo? Né? E aí ele vai continuar explicando aqui, e agora nós vamos ler então dos 6 ao 12. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça,
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida... ele fez uma pergunta, né? O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correias das injustiças? Desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir nu o que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a luz de vocês, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a sua falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida de sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e de moradias. Então aqui ele está dizendo, não é isso que eu quero. Não adianta você querer vir me buscar, querer estar comigo, se você não pratica justiça, se você não solta aqueles que estão presos por injustiça, se você não pratica o bem, se você não ajuda teu próximo, seja com comida, com provisão, com o que quer que seja, se você não socorre ele. É esse o meu, entre aspas, verdadeiro jejum. A minha verdadeira disciplina espiritual. Não adianta você fazer qualquer outra disciplina espiritual sem você ter isso. É importantíssimo. A gente tem que lembrar, em Deuteronômio, Moisés, quando faz o povo entrar na terra, ele fala isso, ele separa metade das tribos de Israel em um monte, metade em outro monte, e começa a falar de coisas boas que eles fizessem, das bênçãos que Deus daria para eles, ou das coisas más e das maldições que viriam sobre eles. É mais ou menos sobre isso aqui. Mais uma vez, eu falei um pouco antes, a gente não deve fazer isso pelas recompensas. Por quê? Até por quê? Porque a nossa maior recompensa já nos foi dada, que é a certeza da salvação que nos garantirá o convívio eterno num lugar perfeito, e a gente tem visto isso com Deus. Gente, não tem recompensa maior que essa. Inclusive lá Jesus, quando fala dos evangelhos, vai dizer isso, é igual um homem que achou um tesouro, uma pedra muito preciosa, foi lá, enterrou essa pedra naquele campo, comprou, vendeu tudo, comprou aquele campo para ficar ali naquele lugar com aquela pedra preciosa. É o nosso maior tesouro, é a nossa maior recompensa. E mais do que isso, nós vamos ter tudo isso também, porque a partir do momento que a gente for capacitado para fazer essas coisas, é porque nós estamos com uma habitação constante do Espírito Santo. Quem vai nos capacitar para andar por esses caminhos? É o próprio Deus por meio do Espírito Santo. Então o dia bem-aventurado é aquele que encontrar isso aqui. Porque hoje ele tem a presença do próprio Deus guiando a vida dele. Isso é o grande... Olha que recompensa mais maravilhosa. O dia que eu consigo olhar para o meu próximo sem fazendo tudo por ele, sem exigir nada em troca, é porque a presença do Espírito Santo está cada vez mais plena na minha vida. Bem-aventurado é aquela pessoa que consegue. Eu, quando li essa passagem aqui, fui grandemente confrontado, comecei a pensar, mas o que eu tenho feito, com altruísmo, né? Para ajudar uma pessoa, por exemplo, sem exigir uma vírgula em troca dela, sem que não esteja no meu interesse. E aí, quando eu falo de interesse, não é só interesse da pessoa para você, mas é interesse seu de bajulação, por exemplo, de reconhecimento. Então, às vezes, tudo bem, eu vou ajudar um pobre na rua que não tem como me devolver nada em troca, mas eu faço isso para que os meus outros irmãos vejam e me glorifiquem por isso. Olha como o Fabrício é bonzinho, nossa, que pessoa bacana. Isso também não é amor próprio, isso não é altruísmo, é fazer aquilo que a tua mão direita está fazendo, não deixando que a mão esquerda veja, no sentido, assim, é tão natural você fazer aquilo, né? Você faz isso que você nem percebeu que você fez, uma mão nem viu que a outra fez, porque
para ela é algo normal e sem exigir nada em troca. Então é no sentido de você ter isso dentro de você, habitando e servindo assim, e não dá. E quando eu fui confrontado, eu entrei até num momento de meditação e conversa com Deus, é exatamente o que Deus diz, é difícil, não é? Vocês hoje, infelizmente, estão arraigados com a raiz do pecado que ainda habita em vocês. Vocês, como descendentes de Adão, tem isso ainda, tem essa briga interna. É como Paulo diz em Romanos, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu não sei se eu faço assim, essa injustiça, e eu penso até muito nisso aqui, que ele está nos dizendo isso. Vocês querem me procurar, né? A gente viu na passagem anterior, vocês querem viver, vocês querem jejuar, vocês querem fazer disciplinas espirituais, mas ainda tem esse mal, e só tem um jeito de você sanar esse mal. É indo para o próprio Deus. É, Senhor, se não for por meio do Senhor nos capacitando, como é que eu vou ajudar o meu próximo? Como é que eu vou dar de amparo para alguém? Eu não consigo. Eu sei que isso é certo. Eu ouço isso direto. Eu desejo fazer isso. Mas eu não consigo. É a gente se render diante de Deus para isso. Para que aí sim o próprio Deus, na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos capacite. O dia que a gente chegar nesse ponto, gente, bem-aventurados seremos. Aí eu imagino, eu fico pensando, né? Deus faz ali, Jesus está falando ali, né? No Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e depois ele fala, até o capítulo, então ele começa no capítulo 5 ali, falando, até acho que, se não me engano, é o versículo 12 ou 13 das bem-aventuranças. Então, bem-aventurado, bem-aventurado, e depois ele começa uma série de coisas que a gente começa, que a gente deve fazer, né? Deveria ter como prática. E como ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, é exatamente, acho que a mensagem que ele quer nos dar. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que consegue fazer o que está escrito ali do capítulo 5 ao capítulo 7, porque a presença de Deus vai ser tão forte na vida dele, o Espírito Santo vai estar tão presente, ele vai estar tão cheio do Espírito Santo, que ele vai conseguir fazer aquelas coisas sendo uma pessoa feliz, bem-aventurada, contente, né? Também trazendo Paulo aqui, né? Aprendi a viver contente. É quando Paulo, acho que eu aprendi a viver pelo Espírito. Portanto, hoje eu sou contente, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na perseguição, na liberdade, no que quer que seja. Eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, eu sou contente, porque o próprio Deus hoje me dirige nessas coisas. Uma das coisas mais legais, gente, que eu gosto muito disso, eu não entro nessas discussões, né, de livre-arbítrio, dessa dinâmica da soberania de Deus com a nossa responsabilidade. Eu acho que isso é bem complexo, mas eu gosto muito quando sou direcionado por isso, da nossa total deficiência, da nossa total necessidade de viver por Cristo, para Cristo e com Cristo. Se não for, a gente não consegue. Então, é mais assim, Senhor, eu me rendi porque eu não consigo. Eu tenho isso na minha vida. Não é tristeza nenhuma pensar nisso, pelo contrário, às vezes eu choro de alegria por isso, que eu fico pensando, por que o Senhor escolheu uma pessoa tão medíocre quanto eu? Dá até motivo de alegria, me enche os olhos falar sobre isso, e eu sou uma pessoa hoje agraciada, não que eu tenha feito, eu faço grandes coisas, eu não faço nada disso, mas a presença de Deus que eu consigo sentir hoje, Deus em vários momentos da minha caminhada, Ele me dá a oportunidade de eu entender, cara, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. E olha aqui de novo, eu não sou uma pessoa que faço grandes coisas. Eu fico imaginando essas pessoas, esses grandes homens de Deus que foram usados por Deus. Por exemplo, eu estava lendo um pouquinho hoje recentemente aí sobre a igreja perseguida. Na verdade, a história da igreja, e tinha um momento lá da igreja perseguida. Gente, como é que aqueles homens puderam viver daquela forma? Gente sendo entregue para ser devorada por leão, sendo queimada dentro de touro de bronze, né? Sendo tocha humana, né? na cidade de Roma. Eu fico pensando, não é possível. Por um outro lado, quando eu estava pensando, eu fiquei feliz, porque na verdade não são eles, não é sobre eles. É sobre Deus, é sobre Cristo, né? Eu estava falando com as minhas filhas sobre isso, né? O sofrimento de Jesus aqui, quando ele veio. E às vezes a gente precisa parar para pensar nisso, né? Porque
fica tão longe para a gente a obra de Jesus na cruz, né? O que ele passou verdadeiramente, né? Aquela música, né? Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. E aí até já houve uma discussão sobre isso. Não, mas eu sei, o preço foi a vida de Jesus. Sim, a gente sabe o preço que Deus pagou, mas a gente não sabe quanto custou para Deus pagar esse preço. E eu fico pensando, até como pai hoje, eu não daria um filho meu do jeito que Deus deu. Então, para mim é impagável isso. Né? Como pai, você troca tudo que você tem, todas as suas riquezas, pelos teus filhos. E Deus fez o contrário, Ele deu o filho dele em nosso favor. Nós que éramos ou ainda somos inimigos de Deus. E mesmo assim Ele deu. Então, a gente não consegue imaginar esse preço. Né? Mas tudo isso, gente, só é capaz, mesmo Cristo quando veio, e Ele, quando Ele veio, Ele não deixou de ser Deus, mas Ele se esvaziou. E ele conseguiu viver tudo isso pela ação do Espírito Santo. Essas pessoas perseguidas da primeira igreja só conseguiram porque tiveram o Espírito Santo. Hoje, se existe uma pessoa que consegue obedecer a Deus, viver em santidade, em justiça, em retidão, é porque está cheio do Espírito Santo. Ou seja, tudo, e aqui para a gente poder realmente ajudar os pobres, jejuar verdadeiramente, ser fiel a Deus, andar por caminhos de justiça, libertar aqueles que são oprimidos, só vai conseguir por meio do Espírito Santo. Então, qualquer que seja a dinâmica, qualquer obra que seja feita, só pode ser feita com perfeição se for pelo próprio Deus agindo em nós com o Espírito Santo. Ou seja, não se trata de nós, se trata também de Deus. Por isso que é tudo por Ele, para Ele e com Ele. Não tem outra forma. Se a gente tentar praticar essas coisas aqui com os nossos méritos, depressão, gente, pode escrever, é depressão. Já conhecendo sobre isso, já sabendo, tantas vezes a gente fica triste, né? Quando a gente faz uma injustiça, por exemplo, a gente fala, não é possível, eu não consigo fazer. Eu fico imaginando, né? Imaginem, gente, Paulo, que é Paulo, né? Não que Paulo também, mais uma vez, não estamos idolatrando Paulo, tá? É Paulo cheio de Espírito, né? Mesmo Paulo cheio de Espírito fala, olha, o bem que eu cheio... E lembrando uma vez, ninguém vai ter plenitude do Espírito Santo aqui, só vamos ter isso na glória, né? Mas Paulo dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, agora o mal, nossa, esse eu faço a rodo, né? Então é importante isso, a gente só vai conseguir isso aqui na ação do próprio Deus em nós por meio do Espírito Santo. Mas continuando agora do 13 e 14, né? Fala assim... Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar de delícia o sábado e honroso o dia santo do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar as suas futilidades, então você terá no Senhor, olha o trecho, você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó. A herança de Jacó é a nossa herança. É o Senhor quem fala. Ele termina aqui falando isso. Ele está falando especificamente para Israel, por isso que ele faz menção a Jacó aqui, mas nós hoje como igrejas também, como Israel vai ter a herança prometida para Abraão, prometida na verdade lá atrás já, né? Prometida até para Eva e Adão lá, quando ele fala que o descendente dela esmagaria a serpente e restauraria tudo aquilo que foi tirado deles. Tudo isso é a herança para todos nós. Essa é a herança, é o evangelho. É o que Deus tem prometido para todos aqueles que são fiéis e servos por meio do Espírito Santo e da confiança, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É isso, né? A gente deve esperar, e esperança é isso, né? A gente deve esperar nessa promessa aqui. Esse deve ser o nosso objetivo. Então eu faço isso hoje, essa esperança vai nos capacitar, vai nos encher de espírito para que a gente pratique aquelas coisas. Isso é o mais importante, a gente ter em mente que essa esperança vai produzir na gente esse desejo de estar cada vez mais e buscar cada vez mais ao Senhor, ao seu Santo Espírito, para viver nessa retidão e nessa justiça. Aí então, agora entrando no 59, mais uma vez lembrando o título, né? A minha Bíblia aqui fala pecado, confissão e redenção. Aí nós vamos ver, depois de apresentar o pecado, o caminho que nós temos para que a gente possa encontrar a
redenção, e isso vem por meio da confissão desses pecados. Mas ele começa aqui num primeiro trecho, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e do seu ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, e eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e os atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal e ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruínas e destruição marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Só um detalhe rápido, gente. Na passagem anterior ele fala muito a questão do sábado, que é até um trecho que às vezes algumas pessoas usam para defender aí a guarda do sábado. Eu não comentei muito isso porque não era o nosso objetivo aqui, a gente já falou isso em outras vezes, mas eu penso ali, quando ele está falando para a nação de Israel e eles tinham a lei ali de guardar o sábado, ele está chamando da obediência, de você ter um dia de descanso. Eu acho que já falei em umas aulas anteriores o que eu considero, né? Lembra? Deus não cansava, mas no sétimo dia da sua criação ele descansou para quê? Para contemplar ali, né? Primeiro, não é só contemplar, é para você também entender que Deus é que supre, porque quando eu não trabalho num dia, quando eu não vou atrás dos meus recursos e vivo por isso, eu estou confiando que é o próprio Deus que está me dando aquilo. E Israel tinha muito isso. Deus, inclusive no deserto, mostra isso para ele no maná. Olha, vocês vão pegar 6 dias lá para fazer o maná, no sétimo não. E é engraçado que é tão legal isso na história de Israel, porque o maná eles pegavam durante os 6 dias. Se ele guardasse de um dia para outro, o maná apodrecia. Eles não tinham pão, apodrecia que eles faziam com o maná. No sétimo dia não, do sexto para o sétimo ele guardava e ficava. Isso mostrando que é Deus quem provê. Né? Então, quando ele está falando do sábado aqui, dessa obediência, a gente ter essa confiança, a gente ter um tempo de contemplação. Hoje nós mudamos isso para domingo e nós cremos nisso até como já uma tradição da primeira igreja e também pela ressurreição em Cristo, crendo nisso, mas indiferente do dia da semana em si, ser um dia de sábado ou ser um dia de domingo, mas um dia de contemplação, um dia onde eu estou em unidade com Deus, não que eu não esteja nos outros dias, também não é isso que a gente viu também, não adianta só eu guardar um dia e os outros 6 praticar, não é isso, a gente está em, mas é um dia que eu paro tudo, porque os outros 6 dias da semana eu estou com Deus, só que eu estou lá fazendo a minha atividade com a família, né, levando o filho para a escola, ajudando no almoço, alguma coisa assim, estou na empresa, trabalhando, então eu não estou dedicado àquilo, agora no sétimo, no dia de descanso, não. Eu estou contemplando, eu estou parado, eu estou descansando no Senhor. E não é só, eu sou até do favor assim, eu posso contemplar tudo, né? Desde de forma santa. Então, poxa, eu vou ali num parque, vou contemplar a natureza, mesmo um jogo de futebol, desde que isso não atrapalhe o momento de comunhão ali, mas estou contemplando, que são obras da criação de Deus. Né? Mas mais importante é ter esse momento de contemplar, de abaixar, de confiar que Deus está cuidando de você até naquela situação, mas eu não falei porque não era o objetivo aqui, mas eles estavam ali usando o próprio sábado para fazer o que era ilegal, ou seja, comercializar no sábado ou fazer obras que Deus tinha falado que não, mas eu penso que o foco ali estava direcionado à desobediência, que a gente tem que tomar cuidado. Falando agora de novo do 59, aqui ele começa esse primeiro trecho reforçando o pecado de Israel, falando que eles tinham se afastado do Senhor. Não é porque o Senhor estava longe, o Senhor estava perto. Ele começa aqui nos primeiros versículos dizendo, o braço do Senhor não está longe para vocês não, o ouvido não está fechado para ouvir. O problema é que o pecado de vocês os afasta de Deus. Deus está perto, mas o pecado está afastando. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês vêm praticando todo tipo de mal. E aqui ele expande essa lista que ele começa no 58, aqui ele fala de mentira, por exemplo, de palavras torpes, ele fala de
defesa de integridade, ele vai citar novos pecados aqui, acrescendo a lista que ele fala do 59, do 58, para exaltar o pecado do povo, para que depois ele entre na parte da confissão e da redenção. Então, mais uma vez que a gente falou no início da aula, como é que eu vou entender a necessidade que eu tenho de confessar algo e pedir por algo se eu não sei o estado original que eu vivo? Então, o grande objetivo de Deus, e aí, deixa eu fazer um parênteses aqui importante. Para isso que foi dada a lei, gente. A lei foi dada para mostrar quem Deus é, porque Deus é santo, é justo, é separado. Então ele mostrou ali, por que eu sou santo, justo e separado? Porque eu tenho essa questão de lei. E Jesus, ele interpreta a lei até mais longe do que os israelitas tinham entendido, porque os israelitas entenderam a lei que foi dada por Moisés como um ato exterior. E Jesus, quando vem, ele não revoga a lei, ele traz uma aplicação mais ainda para o interior. Ele fala, não é só o exterior, é no meu interior. Então, não matarás, não é só eu externamente não matar, é não ter ódio do meu irmão no meu coração. Então, Jesus não está abolindo aquela lei, pelo contrário, ele está falando que para Deus, a justiça, a vara de Deus, assim, para medir a sua justiça, começa no coração, não nos atos exteriores. Por isso que a gente entende que é impossível para o homem cumprir a lei, e só Jesus foi capaz de cumprir essa lei para ser aquele, então, imaculado a ser entregue para a justificação dos nossos pecados. Então, o objetivo da lei foi para mostrar essa vara, olha, o nível, o parâmetro é esse. Só que não é um parâmetro que vocês começaram a entender lá atrás, no Antigo Testamento, que é com atos exteriores. É interior. Né? Eu vou dar um exemplo. Não adianta eu guardar um sábado se eu fico o sábado inteiro pensando, poxa, amanhã eu tenho conta para pagar. Nossa, preciso falar com fulano. Olha, eu preciso estrategiar, planejar aquela atividade para eu ter resultado. Não adianta nada. Não adianta eu ir para, por exemplo, fazer ajuda ao próximo, como eu disse no início, sendo que, na verdade, o meu objetivo externo é ajudar o próximo, mas interno é ser reconhecido ou ter algo em troca desse próximo. Então, é para dar esse parâmetro e mostrar para a gente, olha, vocês são totalmente pecadores. E, gente, desculpa aqui se vai ofender alguém, mas não existe um justo nenhum sequer. Aquela pessoa, aquela senhora que vai na igreja todo domingo durante 50 anos, que nunca, sempre passou na rua, deu bom dia para todo mundo. A gente olha para ela, a gente canoniza, é santa. Não é pecadora. Porque a nível dos homens e a ato exterior pode até ser santa. Mas como Jesus nos ensina nos evangelhos, a justiça de Deus começa no coração. E só Deus sabe o que passa no coração daquela pessoa. E como o próprio Deus se revela para nós por meio do apóstolo Paulo em Romanos, que diz, não há um justo, Isaías nós vimos também, né? Não há um justo, nenhum sequer. Se Deus falou, seja o homem mentiroso, não Deus. Então nem ela é. E todos nós precisamos conhecer o nosso pecado. E é o que ele está fazendo aqui, desenvolvendo desde os 58, mostrar, olha, vocês me procuram, vocês querem me procurar, mas o pecado está arraigado em vocês. E o que nos afasta é esse pecado. Deus está perto, mas Deus não pode fazer nada se você não tiver uma visão do seu pecado. E aí, quando a gente tem essa visão do pecado, a gente passa a entender a nossa necessidade, é o que ele vai começar a discorrer agora. Então nós vamos ver agora do versículo 9 ao versículo 11. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro e tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Eu leio essa passagem, para mim é claro, é aqueles que buscam a justiça por seus próprios méritos, então aqueles que têm uma vida religiosa e achando que por esta vida religiosa vão encontrar
a salvação. Vocês buscam, mas vocês não vão achar, porque vocês estão procurando no lugar ou na forma errada. Vocês estão procurando na justiça de vocês, mas não dá para achar na justiça de vocês. Vocês vão ficar cada vez mais longe da verdadeira justiça. Vocês podem até procurar, só que vocês vão tropeçar. Vocês acham que andam, né, em luz, mas andam em trevas. E a trevas é tão grande, ele usa um termo aqui bacana, né? No meio-dia vocês vão tropeçar como se fosse noite, porque a gente acha que está andando em luz, mas na verdade estamos andando em trevas, porque a gente está procurando nessa justificação por meio da nossa obediência o favor de Deus, a justiça de Deus. Nós queremos, mas não encontramos, porque caminhamos por caminhos errados. Então, mais uma vez, o profeta aqui chamando essa atenção do povo, tentando redirecionar o povo para o que realmente é importante. E a gente já vai saber o que é importante, né? Então é trazer um realinhamento, mostrando o pecado, mostrando que se eles tentarem praticar justiça por si só, não vão conseguir caminhar de forma correta, para que eles possam encontrar realmente aonde está a verdadeira salvação. Continuando do 12 ao 15, sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, os nossos pecados. E os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olha a mudança. Então, primeiro fala do pecado, fala então dessa distância que se tem ao tentar, e aqui do 12 ao 15 nós já percebemos alguém que já reconheceu, opa, realmente, eu sou pecador. A minha transgressão está me afastando de ti. Os meus pecados testemunham contra mim. Gente, uma coisa legal que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Deus sonda e conhece todos os corações, todos, sem qualquer exceção. Deus sabe cada fio de cabelo que cai de nossa cabeça. Então Ele sabe do que a gente pratica. Só que o mais importante de tudo é que Ele espera que nós possamos olhar para isso e reconhecer isso. Às vezes a gente fica até com vergonha, né? É engraçado isso, né? Pior que a gente tem vergonha dos outros, às vezes, e não tem de Deus, né? Você vai fazer algo errado, você está olhando para o lado para ver se tem alguém vendo. Mas a gente esquece que o próprio Criador, aquele que vai um dia exercer justiça, está vendo. Não à toa a gente tem visto que o temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando eu tenho essa visão, eu vou me policiar, diferente de ter pessoas do meu lado, porque eu sei que o próprio Deus está vendo, né? O que eu quero dizer com isso? Não precisa ficar com vergonha de esconder os pecados para Deus. Pelo contrário, a gente tem que fazer como o profeta faz aqui. Reconhece, realmente temos sido maus, realmente temos profanado o teu santo nome, temos feito injustiça com o nosso próximo, não temos ajudado, temos sido egoístas, arrogantes, prepotentes, o que quer que seja. Confissão, né? Esse trecho aí, como o próprio título aqui do 59 diz, é confessar os nossos pecados. A porta de entrada é parar, pensar o que eu tenho feito de mal e confessar isso diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Então não eu ficar tentando praticar justiça como eu acho que deve ser, como eu quero fazer, procurar Deus da forma que eu entendo que deve ser feita. Não! Existe aqui a referência da palavra de Deus, que vai me ensinar como eu devo procurar o Senhor. Não pode ser da forma que eu achar. E aí, gente, uma coisa importante é o seguinte: isso deve ser inegociável na vida de vocês. Vocês buscarem a verdade. É importante ouvir pessoas, ouvir diferentes pontos de vista, mas a verdade está escrita aqui, ela é complexa, não estou dizendo que não, porém, em uma atitude de humildade, de confissão de pecados, de reconhecimento da necessidade de comunhão com Deus e da presença do Espírito Santo, a gente começa a entender, e Deus vai se revelando conforme aquilo que Ele espera, conforme os planos que Ele tem pra gente, por meio da sua palavra também. Então,
é inegociável, deve ser inegociável na vida de vocês o contato, o estudo, o deleite de estar diante da palavra de Deus. Indiferente de eu fazer cursos, indiferente de eu ir no culto ou nos cultos, indiferente disso, estar diante da palavra de Deus, você com você mesmo em dados momentos, é de suma importância, da mesma forma que é importante ir ao culto, estar em comunhão com os irmãos, conversar da palavra de Deus com outros irmãos, compartilhar, fazer cursos. Então, é uma composição de coisas para que vocês possam andar pelo caminho da verdade, para que nós possamos andar e aí conhecer, né, o que Deus espera. E aqui a gente percebe, então, voltando ao texto, sobre a necessidade da confissão de pecados. Avançando agora, eu parei no 15, mas acho que eu li só uma parte. Eu vou ler o 15 de novo, do 15 ao 19, que diz assim: não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente dos homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Ele virá com uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. Que coisa linda, né? Ele tira aqui a posição humana de pessoas que não ajudaram no caminho, e ele mesmo se coloca como condutor agora, né? Então, quando nós confessamos os nossos pecados, os nossos problemas passam a ser problemas de Deus. Por mais que ninguém tenha intercedido por nós, ninguém tenha nos ajudado, o próprio Deus agora vai nos ajudar. Então, quando a gente passa a confessar os nossos pecados diante de Deus, Deus esquece do pecado. Aquela mão que está perto, ela se estende. Aquele ouvido que também está perto, ouve agora claramente. O próprio Deus passa a ser a nossa proteção. Ele vai interceder, ele vai agir, ele vai nos proteger, ele vai retribuir os nossos inimigos. Ele agora passa a agir por nós. E aí no 19 ele fala algo interessante, né? E todos temerão o nome dele, por causa da sua glória. Devida é a forma com que o Senhor vem. É mais ou menos aquele sentido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Agora, para que Deus possa ser a nosso favor, nós precisamos confessar os nossos pecados. Então, fazendo até aqui os passos que a gente viu. Mostra aqui que o povo de Deus ainda é pecador, o pecado desse povo, como ele anda. Esse povo tentando fazer justiça com suas próprias mãos, tentando encontrar a justificação e o favor e o próprio Deus pelas suas obras, e Deus mostrando que isso não é possível. Mostrando que isso só é possível por meio de confissão de pecados, e a partir do momento que confessamos os nossos pecados, nos apresentamos diante de Deus com essas confissões, o próprio Deus passa a agir, né, em nosso favor. E aí, para finalizar, então, depois que ele vem a nosso favor, nós recebemos a redenção. E veremos agora, então, do versículo 20 ao 21. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Vou só parar aqui, depois eu leio o 21. Então, confessei meus pecados e me arrependi deles, o próprio Deus agora passa a ser a nossa salvação. Uma coisa que eu não falei lá, inclusive é um trecho que Paulo também usa, né? Ele usa em Efésios 6 lá, né? Ele usa a justiça como couraça e põe o capacete na salvação nos seus escolhidos. E Paulo vai falar isso lá para a gente tomar posse disso na luta contra os principados e potestades.
E é exatamente isso. E aí a gente tem a redenção. Então, onde tem confissão de pecados e arrependimento, tem a presença de Deus, a proteção de Deus, a salvação e a redenção. Porque o próprio Deus vai enviar o Redentor para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então não se trata de você fazer justiça, se trata de você reconhecer o seu pecado, de você reconhecer a sua incapacidade e de você se revestir do poder de Deus e da salvação que vem por meio do próprio Deus, que enviará o Redentor, que no final vai consumar todas as coisas e recolher os seus escolhidos, trazer para si aqueles que são seus, trazer seus filhos de volta para viver uma vida plena, eterna, santa, justa na presença do próprio Deus. Ele vai trazer, e olha só, né, não vamos esquecer do aspecto futuro, o Redentor virá. Então, naturalmente Isaías aqui ainda era antes da primeira vinda de Cristo, nós vamos até ver mais para frente essa questão de primeira e segunda vinda, mas é um ato futuro. E virá onde? Virá a Sião, a cidade santa, o Monte Santo de Deus, para todos aqueles que se arrependem. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Aqui é o Senhor já falando e declarando para todos os mundos. E a minha aliança está afirmada junto com eles, e o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e nem dos descendentes deles, desde agora e para sempre. Aí, o melhor de tudo, passamos a ter o próprio Deus, por meio do Espírito Santo que hoje nos habita e vive em nós, de modo que a nossa boca e as nossas palavras são as palavras do Senhor dadas por meio do Espírito Santo que hoje nos habita. E isso vai de geração em geração até a consumação. Mais uma vez trazendo em mente Mateus 28, portanto, ide, façam discípulos de todos os povos, porque o Espírito Santo hoje está em vocês e vocês podem proclamar essa palavra da salvação, a palavra da verdade, por meio do Espírito, que hoje alcança vocês e abençoa vocês e seus descendentes com essa palavra. Então, gente, isso é o que a gente vê hoje aqui no capítulo 58 e 59. Uma coisa interessante que aí ele vai conectar e a gente vai estudar na semana que vem, aí ele vai voltar a falar de glória de Sião novamente. E ele fala aqui inicialmente, né, que o Redentor virá a Sião, já preparando para isso, e depois de novo mostrando essa glória. Mais uma vez trazendo essa condição geral do Evangelho, o aspecto geral, que tem lá um homem sendo criado em perfeição, só que sendo enganado, portanto cai, passa agora a ter o pecado habitando, ou seja, todos os homens por isso são pecadores, praticam esses maus, praticam o mal, essas coisas que a gente viu aqui, né, e muito mais. Isso aqui são relances do que a gente faz de maldade, mas existem muitas outras injustiças que a gente pratica. A gente tentando praticar alguma justiça, a gente até conhece Deus, busca Deus, quer estar com Deus, mas não consegue, porque às vezes a gente procura isso pelos nossos próprios méritos. A gente tenta fazer as coisas da forma que a gente acha, da forma com que o mundo vende para a gente. Só que não é o que Deus espera e o que a palavra dele diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Lembrando que para confessar eu preciso meditar no mal que eu estou fazendo e eu preciso também conhecer a lei de Deus para saber o parâmetro dessa justiça. Que nem o exemplo que eu dei daquelas pessoas que se acham que não são pecadores. Não se acham porque põe na justiça dos homens. Mas esquece, é bem simples, é só ler os 10 mandamentos, verdadeiramente ver qual mandamento consegue cumprir ali. E mesmo que consiga, eu acho que não é, mas mesmo que consiga pela lei de Moisés, leia o Sermão do Monte quando Jesus realinha isso para o coração, porque não é só algo exterior, mas vai ver que não consegue. Então há necessidade da confissão, para que pela confissão e pelo arrependimento a gente entenda a necessidade da redenção que vem por meio de Deus, daquele que Deus envia para nos resgatar. E aí sim, dessa confissão, nesse arrependimento e nessa restauração, tendo agora o Espírito, que vai ser inclusive aquele que vai nos certificar que somos salvos, é quase que o capacete da salvação.
É o Espírito Santo nos dando, né, nos vestindo hoje de um novo homem que garante que somos salvos, né? E tudo aquilo que nos está prometido aí com esse Redentor, com essa nova cidade que vai descer do céu, esse novo mundo restaurado, né? Na verdade, o mundo que vai ser restaurado, onde viveremos com o próprio Deus. Isso é o Evangelho, isso é maravilhoso, é isso que o livro de Isaías vem nos dizendo até então. Inicialmente para aquele povo de Israel, principalmente também para o povo que viria depois para o exílio da Babilônia, mas que também serve para nós hoje grandemente para entendermos como devemos seguir de forma que agrada a Deus. Não de forma que agrada a nós, não de forma que agrada ao mundo, não de forma que agrada às outras religiões, não de forma alheia. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E o caminho, a verdade e a vida são Jesus Cristo. Ah, não, mas vários caminhos levam a Deus. Mentira! 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 E é uma das piores mentiras. Só um caminho vai levar à vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. E para eu entrar nesse caminho não tem outra forma, a não ser eu confessar os meus pecados, me arrepender deles e pedir a salvação para Deus por meio desse Filho. E aí sim, até aí sim não, porque mesmo para a gente confessar os nossos pecados e nos arrependermos, já dependermos do Espírito agindo em nós. Mas depois que nós somos revestidos do novo homem, quando morremos para esse mundo e nascemos para Cristo, aí o Espírito vem em abundância para nós, trabalhando as nossas vidas para que dia a dia sejamos mais santos. O Espírito ele não procede uma obra plena já na gente e imediata em todos os aspectos. Muitas coisas ele já vai, quando a gente se transforma num novo homem, ele já tira muitas coisas ruins que a gente pratica, mas outras ele vai trabalhando no decorrer da nossa vida. Eu estou dizendo isso também para também a gente não achar que, né, eu me converti hoje, amanhã eu sou um santo. De jeito nenhum. Sou pecador ainda, necessito da justificação em Cristo e é a forma que Deus escolheu. Deus poderia nos glorificar agora, porém, nos seus planos, que são muito maiores, muito mais elevados do que o nosso, não foi a forma que ele determinou e um dia nós vamos saber isso de forma plena. Mas hoje o que nós temos que confiar é isso, que nós já temos a habitação do Espírito Santo que vai crescendo cada dia mais, nos capacitando cada dia mais, nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo. E que num dia isso vai ser pleno, mas que hoje ainda estamos encaminhados para a gente também não desanimar, porque se todo pecado que a gente pratica muitos pecados todos os dias, a gente não ficar, né, em depressão achando que... Mas é importante, de qualquer maneira, todo dia a gente meditar para que a gente possa reconhecer os pecados daquele dia, confessá-los para Deus e mais uma vez interceder pela justificação por meio de Cristo. Isso deve ser algo positivo. Com isso a gente vai ter sempre Deus bem pertinho da gente e o Espírito Santo crescendo, nós crescendo em graça, sabedoria, entendimento e se conformando cada dia mais com Cristo. Amém? É isso, gente, por hoje. Espero que mais uma vez vocês tenham gostado, que a palavra de Deus tenha falado ao coração de vocês, que o Espírito Santo tenha trabalhado tanto quanto tem trabalhado comigo também, e que eu espero que ele continue trabalhando na minha vida e na vida de vocês também, para que a gente possa caminhar então. E estamos caminhando para o fim, né? Hoje nós terminamos os 59, faltam 6 capítulos, provavelmente, ainda estou nessa questão dos estudos vendo, mas provavelmente vão ser mais 3 encontros para ver 60, 61, 62, 63, e aí 64, 65, 66, dependendo, vou ver qual que vai ficar com 3 capítulos, ou também, se for necessário, 4º encontro também, dependendo do teor aí dos assuntos, é até importante. Mas assim, é animador, a gente vai terminar aí o 3º livro de estudo, né? Então vimos João, vimos Atos e estamos vendo Isaías. Isaías é um livro grande, né? 66 capítulos, e a gente vai chegando ao fim. É muito bom poder estar compartilhando com vocês, é muito bom ver o ânimo de vocês aí nesse estudo, espero que a gente continue assim firmes, porque é por meio da palavra de Deus que a gente descobre a verdade, descobrindo a verdade, a gente pode caminhar em santidade, justiça e parecer com Cristo. Amém? Eu vou orar terminando e a gente se vê então a semana que vem.
Papai, obrigado por mais um momento que o Senhor permitiu a sua palavra falar a nós. Obrigado por seu Santo Espírito nos dirigir. Obrigado por termos cada vez mais a sua presença aqui conosco. Confessamos aqui diante do Senhor os nossos pecados. Por favor, tenha piedade como o Senhor tem tido até aqui, que as suas misericórdias continuem nos alcançando, para que nós possamos, no arrependimento, tomar posse cada vez mais da verdade da salvação, verdade que já é garantida, mas é que tantas vezes a gente se perde na nossa desesperança, é a nossa pecaminosidade ainda, mas somos gratos porque em dados outros momentos o Senhor fortalece essa verdade de novo, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos ensina. É a nossa vida hoje. Felizes somos nós que temos pelo menos essa esperança. Tantos no mundo não têm, e nós também aproveitamos para clamar por eles também, aqueles que ainda não encontraram a salvação em Cristo, que eles possam encontrar, porque a gente sabe, né? Já vivemos, é triste você viver sem essa esperança. E hoje, por mais difícil que seja o momento, por mais dificuldades que possamos ter, nós ainda temos a condição de olhar para frente e nos apegarmos a essa esperança. Muito obrigado, porque isso veio do Senhor e nós somos gratos por isso. Nós pedimos por essa semana que nós possamos continuar fazendo tudo aquilo para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor seja engrandecido por meio das nossas vidas e que a gente possa agir sempre na presença do Seu Santo Espírito, nos capacitando nas atividades que nós desenvolvemos. Nós somos muito gratos ao Senhor e nós entregamos e consagramos a nossa vida e a nossa semana para o Senhor. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.